Agora sim, estamos de volta. Sua dose semanal de cultura geek com um toque elétrico. Rapaziada, senhoras e senhores, meninos e meninas, são 8h02, hora de Formiga na Rádio. Aqui nossa grande parceria de Formiga Elétrica com a Rádio Geek. E hoje, meu caro Rafael... Pois não, meu caro Daniel. O que nós temos, né? Na verdade, deixa que eu falo, né? Nós vamos levar nosso público ao infinito e ao além, fugindo um pouco, né, das temáticas de quadrinhos, né, que nós trabalhamos aí nos últimos programas, né? Hoje nós vamos falar de séries de TV. Séries de TV sci-fi, porém delimitadas pela, como se diz, pela ambientação de viagem espacial, né? O que tem naves no meio, né? A definição que nós usamos para definir esse tema foi... A definição que nós usamos para definir foi série de navinha. E uma série de navinha é uma série de ficção científica baseada no personagem nave. Porque isso é um tropo, né, bastante comum, que era usado na época do Star Trek, né, que a Enterprise era um personagem da série. Então a gente decidiu vir aqui hoje falar sobre séries de navinha, inclusive além de Star Trek, para fugir um pouco do óbvio, certo? Exatamente. E aqui, sentado na cadeira de capitão, Daniel Fontana. Recebido. Acompanhado do meu imediato, meu número 1, Rafael Ranieri. Suave na nave? Foi infame, mas valeu. E antes, né, aqueles nossos recadinhos tradicionais, né? Para acompanhar nosso programa, você pode baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS ou Android ou ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Mas para quem gosta desse contato visual, gosta de assistir a gente ao vivo, de ver, né, o que acontece aqui nesta salinha, você pode acompanhar pela página do Facebook na Rádio Geek, que também é transmitida na fanpage do Formiga Elétrica. E não esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é @RádioGeekBR e @Formiga Elétrica. Lembrando sempre que no Instagram o Formiga Elétrica é formiga.elétrica. Certo? Muito bom, precisamente. E hoje, antes de nós entrarmos de fato na nossa pauta, né? A gente tem que comentar rapidinho sobre o Dia do Quadrinho Nacional. Sim. Não é que, verdade? Aliás, tremenda cabaçada nossa, né? A gente veio falando tanto sobre quadrinhos até agora. Hoje a gente decidiu dar uma variada, mas hoje é o Dia do Quadrinho Nacional. Mas tudo bem. Mas é que a gente tá guardando, né, uma pauta especial para falar só de quadrinhos nacionais. Exato. Inclusive, talvez, quiçá, com a participação de gente que bota a mão na massa. Exatamente. Né? E sem falar que o Gustavo pediu para participar dessa pauta e como ele anda impedido, né, a gente teve que enrolar um pouquinho, né? Enfim, mas falando em quadrinho nacional, antes de mais nada, a gente tem que falar de um mega evento, né, que vai rolar em São Paulo em março, né, da qual a primeira edição nós já participamos em novembro do ano passado, né, que é o Fuzue Nerd. Que foi bem legal, né, pra falar a verdade. Foi um encontro ali no Novotel, na ponte da 9 de julho, aqui em São Paulo. E, cara, foi bacana porque eram muitos bons quadrinistas, era uma galera que mexe com quadrinhos. Não só a gente tava lá, mas o Fábio Cabelo, o pessoal do Pipoca e Nanquim. Então, assim, toda a nerdalhada daqui da São Paulo, da cidade, tava lá reunida pra curtir um evento que foi bem aconchegante, né, cara? Aquela coisa de estar em contato com quem curte, com quem faz. E foi muito legal. E deu tão certo que a próxima edição está vindo aí em março. Exatamente. Maior e melhor. Maior e melhor. E para falar disso, ninguém melhor do que o pai da matéria, né? O organizador, o criador do evento. Douglas, era para estar na linha, não tá na linha? Ainda não. Não. Mas enquanto isso, cara, é importante a gente falar que a gente está passando por um momento muito bacana em que esses eventos estão acontecendo, né? Principalmente na esteira do grande produto premium nerd atual, que é a CCXP, mas ela tá dando, né, frutos. E existem muitas outras iniciativas
A gente tem, além do Fuzue Nerd, também foi muito bacana no ano passado a Butantan Gibicon, que também reuniu bastante quadrinhos. Então, assim, a gente precisa agradecer ao esforço de caras também, como o Douglas, como o Sam, né, da Butantan Gibicon, porque a gente sabe que, apesar do desejo de fazer quadrinhos, do desejo de promover os quadrinhos no Brasil, ainda não existe essa coisa de um mercado de quadrinhos, né? A gente não pode cair nessa ilusão. A gente ainda tá engatinhando essa cultura por aqui. E eu espero, de verdade, daqui, tipo, sei lá, 10 anos, quando a gente tiver, tipo, na 10ª edição da Butantan Gibicon, na 10ª edição do Fuzue Nerd, a gente olhar pra trás e falar, puta, esses caras foram pioneiros, né? Isso. Nós fomos pioneiros, porque nós estávamos lá. É verdade, é verdade. A gente acreditou, a gente comprou a parada. Sim. A Formiga faz trampos de entrevista, de cobrir esse tipo de coisa com altíssima qualidade, desde a CCXP desde 2015. Foi a segunda, né? Exato. Que nós estivemos lá. Inclusive, se vocês quiserem ver o que nós fizemos por lá, é sempre interessante lembrar que tem o nosso canal no YouTube, em que nós exibimos o nosso Formiga na Tela, nosso grande videocast semanal. E nós fizemos uma série de entrevistas com um monte de quadrinistas nas CCXPs de 2015 e 2016, né? Que ficaram muito, muito, muito legais. Então, assim, se você quiser ver nomes como, por exemplo, Mark Waid, nomes como, por exemplo, Esad Ribit sendo entrevistados, entra lá no Formiga Elétrica, no canal do YouTube, e você vai encontrar todos esses programas e muito mais. Exatamente. Olha só, a gente já tem aqui uma participação muito bacana. O Cônsul Rei diz: fala, pessoal do Formiga, tudo bem? Vocês acham que o digital está matando os quadrinhos impressos? Engraçado, a gente deu uma pincelada nisso na semana passada, quando a gente falou do Brian K. Vaughan, né? Foi, mas na verdade, assim, eu acredito que o impresso ainda... O impresso, acho que depois do estouro dos tablets e tal, ele ganhou uma força e acabou... até que os quadrinhos digitais acabaram um pouquinho de lado, né? Até porque o site do Brian K. Vaughan, ele tá meio caidão hoje em dia, né? Eu acho, o Cônsul, que os quadrinistas não encontraram ainda uma maneira de migrar da mídia impressa para mídia digital com a mesma qualidade. A gente não tem, por exemplo, um grande quadrinista que entenda a mídia digital de quadrinhos. Então, o grosso da produção, tanto em termos de quantidade quanto em qualidade, permanece no impresso. Eu imagino que você tenha feito essa pergunta porque faz muitos anos que, principalmente as grandes editoras americanas de super-heróis, né, que sempre foram o carro-chefe dos quadrinhos, passam por uma crise de vendas, mas essa crise, assim, a gente não vai ter tempo de explicar isso agora, nem é o tema do programa, mas ela passa muito mais pelo modelo de comércio que esses caras praticam, que é muito, muito, muito ruim, que é péssimo, do que por uma rejeição ao modelo impresso. Tanto é que o que a gente vê hoje aqui no Brasil, por exemplo, são essas diversas editoras que estão publicando, que estão investindo em mídia física e em mídia física de luxo, né? Porque não é material de 15, 20 conto, não. Os caras investem em, tipo, coleções completas, pegar, tipo, todas as edições de um autor, sei lá, o Druillet, o Tezuka, caras assim, juntar tudo numa edição só e vender a 120 conto. E, assim, é um material que vale, mas que é caro, tá? Então, essa foi a pergunta do Cônsul Rei. Gente, vocês que estão assistindo, por favor, façam perguntas, participem do programa. Nós gostamos de falar com vocês, é muito mais legal quando vocês ficam com a gente. Bom, o Douglas, pelo jeito... são as mazelas de programas ao vivo, né? Mazelas de programas ao vivo. Certo. A gente vai tentar aqui uns outros meios, mas enquanto isso... a gente entra na pauta. A gente entra na pauta pra não deixar vocês aí pendurados com essa história de série de navinha e começar a falar de quadrinhos. Né? Nós estamos loucos pra decolar, né? Pra ganhar o cosmos. E né, eu que sou o cara das piadas infames, né? Qual a primeira série que você selecionou pra nossa conversa? Olha... A primeira série que eu selecionei para nossa conversa, na verdade, é um grande migué, porque eu vou deixar para você falar, porque eu ainda não assisti o primeiro episódio, e você sim. Ah, tá. Que é a continuação de Star Trek, tá? Pra quem não sabe, a série Star Trek,
maravilhosa, magnífica, magnânima, perfeita série Star Trek, ganhou uma outra série chamada Discovery, que eu assisti e tenho que confessar que não gostei, mas era meio que um retcon. Só que agora parece que a marca Star Trek permanece forte e eles trouxeram o cara que... Vocês vão ter que me perdoar, gente, tá? Porque o Daniel sabe disso e eu não tenho como falar disso parcimoniosamente, mas eles trouxeram uma série do Capitão Picard e eu tô, assim, numa histeria de fangirl sem tamanho, porque o Capitão Picard é o meu herói. Ele é o meu modelo de ser humano, entendeu? Eu amo o Capitão Picard e eu tô com o coração assim de saber se a série é boa ou não. Comente. Bom, vamos lá. Eu já tinha meio que dado uma desencanada de Star Trek na TV com o Discovery. Não me animou realmente a acompanhar. Mas eu sou um cara que tá ali sempre revisitando os episódios da nova geração. Adoro a série clássica. Eu acredito que eu tô dentro do hall de fãs da série, né? Conheço bem esse universo e tal. Bom, eu não assistiria nada derivado assim que viesse depois de Discovery se não tivesse o que o Rafael acabou de explicar aqui, a presença do Capitão Picard. Na minha opinião, Star Trek, a nova geração, é assim, pra mim, top 5 séries da vida, né, facilmente. Apesar de todos os seus episódios ruins, os bons, eles, assim, superam, assim, de longe muita coisa que foi feita na TV, assim, ainda anos à frente. E vamos lá. A volta do Picard no primeiro episódio. Eu sei... bom, vocês vão lembrar, né, que algumas pessoas devem saber que o Prime Video, ele exibe esses episódios na virada de quinta para sexta, né? A estreia foi semana passada. E nós fizemos o programa, eu voltei correndo para casa para me preparar para à meia-noite ligar no Prime e assistir. Acabei dormindo, né? Não assisti, fui deixar para ver no outro dia. Mas... eu confesso que eu fiquei muito animado para continuar. Não é perfeito, tem suas concessões, né? Tiro e porrada, tem sim. Tem aqueles negócios meio Nikita, meio Matrix, né? Porém, você não tinha usado a expressão Nikita, né? Sim, mas enfim. Porém, eu acho que o personagem, o personagem do Patrick Stewart, ele tá muito bem representado ali na situação em que ele se encontra e as motivações, que eu não vou falar de premissas da série e tal, até porque tá muito cedo para falar disso, mas para não estragar nenhuma surpresa para quem não viu. Eu acho que o momento da vida do personagem tá muito bacana. Aquilo que justifica o afastamento dele da vida na Frota Estelar, eu acho que é muito legal. E acho que o conflito central da série, se é que esse é o conflito central, mesmo que gira em torno do personagem, ele tem muito a ver com o que a gente vive no mundo hoje. E isso pra mim é uma grande essência de Star Trek. Não teria como a gente fazer uma série de utopia, tudo fantástico, e tem apenas uma poeirinha ali que ameaça essa utopia e a gente tem que resolver isso. Não, na verdade, existe um problema intrínseco, né, no contexto, e é isso que faz com que o personagem se retire, fique ali meio à margem do sistema, né? E os motivos que o levam a voltar, a retornar para uma nova aventura, eles também são fortes, na minha opinião. Vamos ver como serão desenvolvidos, né? A minha esperança para a série do Picard é que a gente tá passando por um momento em que muitos grandes autores e atores estão fazendo as suas próprias versões crepusculares, né? São as séries dos Cavaleiros das Trevas, né? O Hugh Jackman fez o seu Logan um tempo atrás, o próprio Scorsese agora fez o Irlandês, que é o seu Cavaleiro das Trevas de máfia. E a minha esperança é que o Picard, não que ele precisasse, porque pra mim a nova geração... A gente tava comentando isso aqui entre nós um outro dia, numa conversa. Os episódios finais da nova geração estão entre os melhores encerramentos que a gente já viu de uma série, assim, na vida. Então não é como se o Picard precisasse disso. Mas, se houver um acréscimo à mitologia de um herói que já é grandiloquente em todos os sentidos, cara, tanto melhor. E você bem falou, né? Tem uma série de concessões. Olha, se existe alguma coisa na vida pra qual eu faço concessão, é justamente
Star Trek com Picard, porque a gente sabe que a nova geração é uma série que demora pra engatar. As 2 primeiras temporadas são, no mínimo, questionáveis, elas têm os seus pontos altos ali, mas é difícil. Mas quando chega na terceira, vira aquele negócio que é o que, como você bem disse, é o seu top 5. Pra mim, é a minha série favorita da vida. É a melhor hora de qualquer série, de qualquer coisa que eu já assisti na vida, que é o episódio The Inner Light, né, a luz interior, que é da 6ª temporada da nova geração. É provavelmente a melhor coisa que eu já vi na vida, assim, em termos de produção televisiva. Então, assim, vamos dar uma chance. Esperemos que sim. Aliás, semana passada eu puxei a Alessandra pra gente assistir Tapestry. Boa! Porque ela conhece o core da série, né? Mas ela não assistiu o completo. Então, às vezes, eu pinço ali um ou outro episódio e falo, não, vem ver isso aqui. Aí... Que é um episódio da 5ª temporada. Acho que é sexta, o 15º da 6ª temporada. Da 6ª temporada, em português chama Trama, tá? Então, aí 2 grandes episódios pra vocês entenderem mais ou menos o que é o personagem. Aliás, se você não conhece o personagem do Capitão Picard, se você nunca assistiu a nova geração, eu recomendo, tá? Você entrar no site Formiga Elétrica, ó, fazendo jabá, né? Mas o programa é nosso, então foda-se. Eu recomendo você entrar no site Formiga Elétrica e procurar lá melhores episódios da nova geração. Eu mesmo fiz essa lista com 10 episódios mais um que eu acho que são extremamente importantes pra você entender por que essa série é tão foda. E, não coincidentemente, eu acho que 7 ou 8 deles tem o Picard como protagonista. Então... Vocês vão entender melhor um pouco disso. O certo? Gustavo tá participando do programa, né? Nosso querido Gustavo Rodrigues, que está em casa esperando a nova geração chegar. Ah, moleque! Diz o seguinte: eu vi o piloto de Picard, digo que tem coisas muito boas e muito ruins. Cara, é a síntese de nova geração. Os melhores episódios são as melhores coisas já feitas na história da TV, os piores... Assim, tipo de dar risada pra baixo, né? Mas o fato de um chato igual a ele ter falado assim que tem coisas muito boas, né? Além de corroborar o que eu falei. Justo, sim. Caso pro público que ainda não nos conhece tão bem assim, o Gustavo é uma mala sem alça, sem tamanho. Mais do que nós dois, inclusive. Mas tá bom de Picard? Tá ótimo. E de Star Trek, a gente vai falar mais de Star Trek. Cara, a gente pode pegar uma oportunidade lá pra frente, fazer um programa inteiro só sobre Star Trek que vai sozinho. E a gente vende uniforme, inclusive, né? Não. É brincadeira, tá? Eu tenho um e eu vou vir. Quero ver ele no metrô com isso. Enfim, qual é a nossa próxima série, né? Lembrando que Star Trek, né? Ela tem uma forte influência, né? De um clássico do cinema, né? De 1954, chamado Planeta Proibido, né? Por sinal, é uma inspiração para tudo ou mais de ficção científica que veio no audiovisual, né? Star Trek principalmente. E aí a gente tem que falar também, nós vamos... Não tem sentido a gente falar, por exemplo, de Mandalorian, porque o foco dele não são as naves, né? Não é a viagem espacial, né? Não, acho que na nossa pauta em questão não cabe tanto, porque o tema aqui é justamente esse. Quando as naves, elas prestam um serviço de protagonista, né? Elas realizam um serviço de protagonismo. Mas, então, vamos lá. A gente fez esse caminho aí. Falamos do Planeta Proibido, agora, de passagem, falamos de Star Trek. E tiramos Star Wars do balaio. Porém, a gente tem que falar de um grande rip-off de Star Wars, lançado na TV norte-americana por volta do final da década de 70, que fez muito sucesso aqui no Brasil também, mas não deixa de ser um rip-off, né? Não deixa de ser algo criado para lucrar em cima de uma onda espacial que tomava conta do cinema e da TV naquela época, né? Battlestar Galactica. Cara! Battlestar Galactica o Battlestar Galactica que a gente vai falar agora é o remake, tá? Que tem um span aí de 2004 até 2008, que é um remake de um Battlestar Galactica anterior, que tinha lá todos os conceitos, etc. Mas esse Battlestar Galactica de 2004, ele pega todos os conceitos que já havia na série dos anos 60 e 70. 70, perdão. E expande, mas tipo, muito, muito além. Pra quem não conhece a sinopse, trata-se de uma nave que é o último bastião do que restou da humanidade do planeta Caprica, que é uma das 13 colônias de Kobol. Essas colônias são destruídas pelos Silônios
que são, em tese, robôs, mas que se desenvolvem em formas de ciborgues, né? Formas cibernéticas e orgânicas para destruir a humanidade. E a série conta a fuga dessa humanidade, do que restou dessa humanidade, da perseguição dos Silônios. A série inteira, ela é genial, porque ela trabalha com questões. Ela é uma espécie, assim, para dar a minha impressão pro amigo espectador que tá assistindo a gente agora, a minha impressão é que Battlestar Galactica é mais ou menos como se a tripulação da nova geração fosse jogada numa situação completamente limítrofe e sem esperança. A gente tem, sim, alguns protagonistas, né? A gente tem a Kate Sackhoff como o Starbuck. Aí já num movimento ousado, né? Pra galera que acha esse tipo de coisa complicada, o Starbuck original da série era um homem. Sim. E ele foi adaptado na versão de 2004 como uma mulher durona, que é um tremendo personagem. Mas você também tem outros personagens muito bons, como o Apollo, que é um dos melhores pilotos e um dos personagens mais perturbados, assim, emocionalmente, da tripulação da Galáctica. E você tem o cara que é, assim, é uma inspiração, tá? É outro dos meus heróis favoritos da história da TV, que é o Capitão Bill Adama, interpretado pelo glorioso... eu fui a falar James Earl Jones, ó, cara. Edward James Olmos. Edward James Olmos, exatamente. Que alguns de vocês vão conhecer do papel clássico dele em Blade Runner. Interpretando uma espécie de versão do Picard em uma situação completamente desesperadora. Então a série, ela abrange muitos dos temas que são tratados nos melhores momentos de Star Trek, mas de uma maneira muito mais tensa, muito mais densa. Então, assim, política, religião, até questões intrapessoais, como, por exemplo, suicídio, questões emocionais. Cara, é muito, muito, muito bom. Tem um quê, assim, como o seu original, né? Não tinha como fugir muito disso, mas tem aquele quê que era uma moda no final dos anos 70, que eram as teorias do Erich von Däniken, né? Eram os deuses astronautas e tal. Então a série, ela não se preocupa tanto em dar um pano de fundo mais científico, como é o caso de Star Trek, né? Ela se preocupa mais com... Ela meio que me parece um meio de campo entre Star Trek e Babylon 5. É sim, cara. Assim, o que muita gente compara, assim, quando pensa em Star Trek, quando pensa em Battlestar Galactica, fala, mas ela tem quê de Voyager, ela tem quê de... em alguns momentos de Firefly, ela tem um quê de tal. Cara, quando as pessoas comentam sobre Battlestar Galactica, elas vão falando as melhores coisas que existem em outras séries de nave. Sim. Você fala, puta, só pode ser genial. Assim, eu particularmente considero que a série, ela tem um encerramento que não é tão satisfatório, ele é meio controverso. Assim, eu acho o último episódio muito bom, mas pra chegar nesse último episódio rolam umas complicações que eu, assim, questiono. Só que é a mesma lógica do Nova Geração. Os episódios que ela tem de melhor são muito, muito bons, cara. Inclusive eu falei dessa questão, por exemplo, emocional. Há um episódio que aborda essa coisa do suicídio de maneira muito intensa. Porque o episódio mostra... Eu não vou falar que personagem que é, obviamente. Mas uma personagem que até ali eu imagino que vai ser muito querida do espectador. E vai haver um momento em que a situação do que sobrou da humanidade vai ser tão desesperadora, de escassez de recursos, não existe um outro planeta perto para que eles possam parar e ter uns 5 minutos de refresco, e uma série de outras coisas que acabam pesando na psique dos personagens. E o episódio, ele é tão brilhantemente construído porque ele mostra, assim, um dia como outro qualquer na vida desses personagens. Eles saem, tentam se distrair, tentam se divertir. E nesse episódio, logo depois que há esse momento de alívio, essa personagem se mata. E existe toda uma dissertação em torno da perda de uma vida dentro desse contexto
que é lindo, cara. Porque você para pra pensar, porra, eles já perderam tantas vidas, é uma guerra, sobrou tão pouco da humanidade, o que importa o suicídio de uma pessoa? Não, cara, importa. Nesse episódio eles lembram o valor da vida dessa pessoa. E assim, é coisa de... É roteiro bem escrito, bicho. É roteiro bem escrito. Então, vale muito a pena assistir. Show de bola. Vamos aos comentários aqui. O Gustavo, inclusive, falou a cópia do Star Destroyer que aparece no episódio do Chapolin, Aventuras em Marte. Sim, que é... Aliás, bem lembrado, né? Série de navinha, o Chapolin, os episódios espaciais contam como série de navinha. E aí ele fala que a nave preferida dele, mas aí ele tá falando de um filme, não de uma série, a Discovery, em 2001, porque emulava a gravidade artificial de um jeito... Emulava não, criava, né? De uma forma cientificamente correta, né? Mas a gente não tá falando de cinema. Por que você tá falando de 2001? Que tá brisando, deve estar fazendo a janta e não tá nem prestando atenção direito. E o Fábio Aliende, nosso companheiro que participou da nossa primeira incursão aqui sem o Gustavo, né? Ele falou pra gente não esquecer do Doctor Who, porque a TARDIS, né, é uma nave. É controverso, tá? De fato, a TARDIS é uma nave, né? Está no nome dela, né? O Time and Relative Dimension in Space. Só que ela tá mais focada na questão do deslocamento temporal do que na ciência da coisa toda propriamente dita. Eu sempre digo, aliás, pra todo mundo quando a gente fala de Doctor Who, eu sou um tremendo fã de Doctor Who, tá? Inclusive eu acho que do pessoal do Formiga, eu sou o único que assistiu essa fase nova, desde 2009 do Christopher Eccleston pra cá, né? Acho que sim. Eu venho acompanhando só a última Doctor, essa moça recente, eu nem lembro o nome dela agora, eu não consegui assistir ainda, mas quero. Mas assim, tenho acompanhado. Só que assim, eu sempre digo pra todo mundo quando fala de Doctor Who, lance de ficção científica, Doctor Who não é ficção científica. Doctor Who é o que a gente chama de um sci-fantasy. Ele é muito mais próximo de um Star Wars da vida do que de um Star Trek. Controverso. Vocês que estão aí, toda essa galera, tem uma galera imensa assistindo a gente aí. Se vocês acham que a TARDIS deve ser considerada como uma série de navinha e nós temos que comentar alguma coisa aqui, perder uns minutos falando sobre ela, comentem aí. Se não, digam que o Fábio está louco e que nós não temos que comentar isso. Comecem uma briga aqui nos comentários. Nós queremos ver sangue. Próxima série? A próxima série é um carinho pessoal que eu tenho dela, porque eu enchi tanto o seu saco pra você assistir. Farscape? E você tava meio reticente. E no final das contas você gostou, isso me deixou muito feliz. Não, é verdade. Farscape é uma série que hoje, de novo, a gente faz propaganda do Prime Video da Amazon porque é bom mesmo e lá você encontra algumas coisas que uma tal de Netflix aí não, né, dormiu no ponto e não colocou, né? Como, por exemplo, Picard, né, que é original da Amazon. Vamos falar real, né? Então, o Farscape é uma série de 99. Eu lembro que aqui no Brasil ela passava na HBO, né? Embora não seja a produção original, mas passou na HBO aqui no Brasil. E hoje ela apareceu milagrosamente, sem alarde nenhum, no catálogo do Prime. E qual que é a do Farscape, né? Farscape é o nome da nave, né? Do nosso astronauta, protagonista / cientista, John Crichton, que durante um teste, né? E aí sim você tem um conceito científico de verdade, que é aquele negócio de usar a própria atmosfera como trampolim, né? Como impulso. Ele acaba topando com um buraco de minhoca, jogado em algum ponto muito longínquo do universo, e lá ele se envolve com alguns fugitivos, né? E se torna ali um dos fugitivos também. E a série se desenvolve a partir dessa noção, né? Do choque de cultura, do terráqueo ali no meio daquela galera, pego num conflito que ele não entende direito. E não tem como fugir daquela fórmula, né? A aventura da semana, o problema da semana e tal. Quando o Gustavo me perguntou dessa série, ou eu fui falar dessa série, eu peguei e falei, olha, é Space Opera com Muppets, né? Até porque um dos criadores é o Brian Hanson. Sim. Mas, vamos lá, ela é bem mais que isso, né? Ela parece, pra nós que lemos quadrinhos, ela se parece com uma bela série que poderia estar numa 2000 AD, numa heavy metal e tal. Tem muitos conceitos bacaníssimos. Porém,
os primeiros episódios são difíceis de engolir, né? Vamos falar a real, né? O negócio demora pra engrenar. Quando engrena, aí o negócio... Então, quando eu recomendei a série pro Daniel, eu até avisei. Falei, olha, a primeira temporada, até a segunda um pouco, demora pra engrenar, demora pros caras entenderem o tom que eles querem. Tem muita essa coisa de, realmente, a trama da semana, né? E isso cansa um pouco. Cansa mais porque nós hoje estamos acostumados com uma dinâmica muito mais... assim, um passo muito mais rápido nas séries, né? Séries de tipo 8 episódios, da Farscape ainda tem aquele modelo antigo de tipo 23, 24 episódios por temporada. E isso dilui recursos, né? Gasta tempo, etc. Mas, quando chega, assim, quando os roteiristas finalmente entendem o que eles têm nas mãos deles, eles começam a trabalhar de uma forma até inusitada, né? Você mesmo, a gente estava conversando sobre isso outro dia. Você mesmo disse que assistiu um episódio que te surpreendeu porque foi um bagulho meio moralmente controverso. Exato. E a gente não espera quando a gente vê tipo, séries de ficção científica que normalmente trabalham um futuro de contornos mais bem definidos, talvez muito por influência de Star Trek, né? Uhum. E o Farscape faz um trabalho muito bom no sentido de subverter esse tipo de expectativa. Não, com certeza. Fora que eu sei que isso não diz respeito ao roteiro, isso aí você olha, você fala, nossa, isso é legal, mas demora um pouco para que isso seja usado a favor da narrativa, né? Como, por exemplo, a nave é um ser vivo, né? Isso, cara, é um conceito que a gente espera ver num quadrinho de roteirista britânico, né? E quando você vê ali, você fala, nossa, que legal, tal. Mas aí você vê que a ideia não é aproveitada, tal. Aí demora um pouco, essas coisas elas vão se desenvolvendo até uma hora que meio que tudo chega e faz sentido, né? Infelizmente ela é uma série curta, né? Ela teve só 4 temporadas, meio que essas 4 temporadas elas não finalizam o negócio como eles queriam, né? Depois eles tiveram que fazer um longa, não é nem um longa, é uma minissérie em 2 episódios, né? O que nos leva, né, a uma situação bem similar a uma outra série que a gente vai comentar aqui, que o Rafael adora, né? Acho que ele gosta dela mais do que eu, mas eu também vi inteira, né? É porque, cara, quando a gente fala de Firefly, sim, não só eu, tem tantos fãs de ficção científica que, assim, doeu quando Firefly foi cancelada. Inclusive, houve uma comoção tão grande da base de fãs, né, que foi feito um filme, o Serenity, para tentar, pelo menos, dar um gostinho de final de alguma resolução. Aliás, isso vocês vão percebendo que isso é uma tônica de séries de ficção científica de navinha, né? Porque o próprio Star Trek original só chegou até nós como chegou, porque depois que a série clássica acabou, vieram os filmes, né? Ah, sim. Assim, muito tempo depois por causa de Star Wars. Exatamente. Então, assim, vocês veem que... Mas também por uma mobilização da base de fãs que era pequena, mas era fiel, né? Sim, mas se o espaço não estivesse na moda, a história poderia ter sido muito diferente. Justo, com certeza. Então, assim, vocês veem que é meio que uma tônica. Os caras começam a série, falam, puxa, isso é muito legal, mas às vezes falta um pouco de adesão. Eu acho que mesmo o Battlestar Galactica só deu certo como deu certo, porque ela tinha meio que uma duração já pretendida, então ela não se estendeu muito mais do que deveria. Mas ainda assim dói, a gente fala, por exemplo, de Firefly, porque ela vai muito no... ela é mais próxima do Farscape, em termos conceituais, porque ela também trabalha com um grupo de desajustados que são, na prática, mercenários completos. Eles não são completamente imorais, mas também não são os heróis clássicos que a gente esperaria de uma série de ficção científica, ainda por causa da herança de Star Trek, né? Acho que a grande sacada do Firefly, e é o que mais chama a atenção quando você vai falar dela, eu tava até estranhando você não ter comentado isso até agora, que é a ambientação de western, né? É um western, até no figurino, nas motivações, só que ambientado no espaço, né? Com naves, né? O que o aproxima muito de Star Wars, nesse sentido, né? Então, na verdade eu tava esperando pra fazer essa comparação, porque você falou do Mandalorian agora há pouco, e eu ia dizer justamente isso, tipo, eu não preciso falar de Mandalorian, porque Mandalorian é uma série de sci-fantasy que é um
não pastiche no sentido pejorativo, mas assim, usa tropos de western porque a gente tem Firefly pra mencionar. Exato. E, cara, assim, quando a gente fala que as naves são protagonistas, em Firefly é até uma coisa mais interessante, porque como se trata de uma nave espacial se deslocando pelo espaço, a gente tem muitos momentos que emulam os clássicos western de comboio, né? Da nave segurando a bronca pelos personagens, que é sempre algo que te envolve afetivamente com algo que é estritamente um objeto, né? Tipo um veículo. Exato. E você consegue, porque Farscape você falou, é um organismo. Em Battlestar Galactica, a nave é o último bastião da humanidade. Em Star Trek, a Enterprise, ela tem toda a memória afetiva que a envolve. Então, assim, existe sempre um motivo pelo qual a nave se torna protagonista. Em Firefly, isso não é exatamente uma verdade. Existe a nave e ela é importante, mas ela não é importante em si. Ela é importante porque o roteiro é construído de uma tal forma que você passa a se importar com ela, porque ela, na verdade, é a única coisa que impede que os seus personagens, as pessoas que você tá vendo agir, explodam no espaço. Né? Sim, sim. Acho que tem muito de no tempo das diligências ali, né? Olha, é verdade. Com certeza. Tem até a personagem da prostituta, né? Que é a Morena Baccarin e tal. Sim. Agora, engraçado... Aliás, mencionando o tempo das diligências, mencionando o John Ford, a Bianca, que tá assistindo a gente, vai entrar em completo colapso, né? Ela não vai calar a boca agora falando sobre John Ford, querendo saber mais sobre Firefly. Mas tem uma curiosidade sobre o Firefly, tá? Pro amigo espectador. Se você gosta do trabalho do Joss Whedon, se você acha que o cara salvou a nerdice em tempos recentes, fique você sabendo que em Firefly ele já dava os seus primeiros passos para se consolidar como um dos maiores nerds da Terra. Sim, exatamente. Agora, curioso que Firefly não é o nome da nave, né? Serenity, que é o nome do longa que se prestou a dar um final, né? Correu pra caramba, sabe? Costurou do jeito que deu, mas enfim. Mas tá digno, né? Firefly é o nome da classe, né? Sim. Da nave, né? Por que será, né? Gostaria de perguntar isso pro Joss Whedon. Verdade, sim. Coisas que nunca saberemos porque a série foi cancelada cedo demais. Tem uma pergunta do Anderson. Tem uma pergunta do Anderson. Vamos ver perguntas aqui. A gente passou um pouquinho. O Gustavo esqueceu pra casa. Não, ele falou do Star Destroyer, muito bem. Doctor Who. O Gustavo também fala, a número 13 do Love, Death and Robots é um conceito bem interessante. Vocês podem falar um pouco? Eu não me lembro muito bem disso, cara. Você assistiu a série? Eu assisti a série. Então, era a nave que tinha uma inteligência artificial. Tá, ok, já lembrei. Sim. Onde nós já vimos isso? Nossa, cara, daquela forma é difícil porque o episódio em questão que ele comentou, não lembro o nome, inclusive, né? Se você quiser procurar aí. Acho que é número 13 mesmo. Acho que é número 13, sim. Exatamente. Ela dá indícios de que a nave tomou uma decisão consciente, mas ao mesmo tempo dá o contra-argumento que não. Né? Que era a afetividade da piloto que fez com que ela visse aquilo como um ato humano da nave, né? Nesse sentido, cara, nossa... Que eu acho que tem muito a ver com a nossa relação quando a gente assiste Firefly, né? A nossa relação com a nave. Tipo, a gente interpreta... Ou mesmo com a Enterprise. Tipo, a gente interpreta ela como uma protagonista porque as circunstâncias nos levam a desenvolver uma relação afetiva com ela, mas não significa que ela seja algo em si. Né? Ah, sim. Eu acho que o melhor exemplo disso a gente já passou, que é o Farscape, né? É verdade. Que a nave até ficar grávida, né? Exato. Justo. Embora em A Nova Geração tenha um episódio, eu não vou lembrar agora, que mostra uma nave orgânica também. Eles chegam a adentrá-la e tudo mais, mas enfim, muitos detalhes pra isso. A gente também tem o Anderson de Oliveira Lara dizendo: caras, digam algo de Perdidos no Espaço. Cara, Perdidos no Espaço tinha sido a última série que a gente ia comentar. Sim. A gente passou por quase todas, na verdade. O que eu tinha depois de Farscape, de Firefly? Blake Seven. Blake's Seven. Antes de nós falarmos de Perdidos no Espaço, também porque Perdidos no Espaço ganhou um remake, tá rodando agora na Netflix. Que eu não vi.
Você ainda não viu? Não Então, vi, acho que eu não vou ver, cara. Já vamos comentar sobre Perdidos no Espaço. Ou melhor, vamos falar sobre Perdidos no Espaço agora. Beleza. Vai. Perdidos no Espaço, né? Vamos falar das duas então, da série clássica e do remake. A série clássica que conta as aventuras da família Robinson depois de ter se perdido no espaço. E que era ainda um protótipo do que viria a ser uma ficção científica um pouco mais complexa. Eu sempre achei que a série original de Perdidos no Espaço estava muito mais próxima daquele cinema de ficção científica B ainda dos anos 50, aquela coisa do pós-guerra, da ameaça atômica, do que de ideias mais sofisticadas da ficção científica que chegaram até nós hoje. Principalmente, de novo, porque Star Trek é um divisor de águas. Mas, ainda assim, Perdidos no Espaço, mesmo a série clássica, tem o seu valor, porque ela trabalha com alguns questionamentos morais que são válidos, principalmente na figura do nosso querido doutor original, né? Sim, é verdade. Bom, lembrando que entre as curiosidades bacanas, né, dessa série, vamos lembrar aqui quem fazia o patriarca da família Robinson era o Guy Williams, né? Nome artístico do grande Armando Catalano, né? Que era argentino. Sim. Por sinal, em Buenos Aires ele está enterrado no cemitério da Rigoleta, né? É mesmo? É sério. Eu não sabia. E, bom, pra quem não sabe de quem eu tô falando, né? É o cara do Zorro da Disney, né? Mas um dos melhores seriados de aventura da história, né? Sim, ainda é, facilmente. Enfim, eu não consigo me lembrar de grandes momentos do Perdidos no Espaço, além dessas associações com outras coisas, como, por exemplo, você tem o Guy Williams que fazia o Zorro e tal. Você tem o personagem do Dr. Smith, que era aquele lance mais ambíguo, o que era uma novidade, pelo menos, na TV naquele momento, né? E o robô, que era claramente influenciado pelo Rob do Planeta Proibido. Mas é isso que é legal do Perdidos no Espaço, e é por isso que a gente tem que mencionar essa série, porque embora ela apresente alguns conceitos de maneira meio crua, são conceitos meio crus, da mesma maneira que pra quem, por exemplo, pega hoje o Planeta Proibido, que é de 54 ou 58? 54, né? eu acho. 54. Pra quem pega, por exemplo, o Planeta Proibido pra assistir hoje, é um filme de muitas formas datado. Inclusive, a gente nem precisa entrar muito aqui em meandros. Se vocês quiserem, de novo, fica aqui a dica no nosso canal do YouTube, Formiga Elétrica. Procurem lá o Formiga na Tela sobre o Planeta Proibido, em que eu, Daniel e o Gustavo dissecamos o filme. E vocês vão entender por que ele é tão importante assim. E o Perdidos no Espaço, ele trabalha com ideias que, como você disse, tem toda a questão da aventura, mas o Dr. Smith é um acréscimo interessante para a narrativa, porque ele é um personagem moralmente ambíguo. E na época, onde você tinha heróis e vilões combatendo no espaço, isso não era comum, nada nem perto disso. E você tem a figura do robô, que já apresenta uma preocupação com o comportamento da tecnologia numa época em que robôs eram representados na ficção científica de maneira muito mais superficial, muito mais plana. Eles eram ferramentas a serem exploradas e normalmente quem apresentava algum dilema ou quem normalmente apresentava alguma oposição é quem possuía a tecnologia, mas era uma pessoa moralmente ambígua, principalmente naquele contexto político da Guerra Fria, né, do começo dos anos 50. Quem tem a melhor tecnologia tem a dominância sobre o seu opositor. Então, assim, não havia a figura de um robô, como é o do Perdidos do Espaço, que é uma força em si. Do tipo, ele tem uma relação assim, vagamente afetiva com a figura do Will Robinson, mas ele não é um personagem pensante propriamente dito. E em muitos momentos, ele é uma ameaça. Ele se comporta como uma ameaça porque ele não entende as nuances do comportamento humano. E a família Robinson está numa situação muito delicada. E ele é tanto uma ferramenta útil quanto um impedimento muito grave, né? Então, assim, esse é um dos valores que eu acho que são muito bacanas da série clássica. É verdade. Por sinal, né, uma outra curiosidade, ganhou um remake cinematográfico em 98, com Gary Oldman no papel de... William Hurt também, né? É William Hurt, quem mais? Matt LeBlanc. Se tem alguém saído de Friends no seu filme, cara, você não pode
ter muita expectativa sobre Fazendo ele. papel de casca-grossa heróico, né? Pois é, eu tô só esperando o hate aqui, ver se tem algum fã de Friends assistindo a gente. Espero que não, mas enfim. Também ganhou o remake recente na Netflix, que a Sim. gente não pode deixar de mencionar, que padece do mesmo mal que Star Trek também padece hoje em dia, principalmente na figura do Discovery. Cara, a cada dia que passa, eu acredito mais piamente que série de ficção científica não pode ter recurso. Não pode ter dinheiro. Porque quando entra a grana, começa a preocupação em efeitos digitais muito sofisticados, raiozinho colorido, muita ação e aventura, e ela esquece-se a história, esquece-se a narrativa. Porque o novo Perdidos no Espaço é divertido, só que hoje em dia a gente usa o divertido como um eufemismo para coisas mais vazias, descartáveis. E assim, a série até tem algumas ideias que são vagamente interessantes, que daria para serem melhor desenvolvidas, mas ela fica presa na ação, na aventura, naquela coisa da correria, e há muito um foco, assim, exponencialmente maior do que existia na série clássica, na relação afetiva do Will com o robô. O próprio robô, ele se comporta muito mais como uma criatura do que como uma ferramenta. Cara, é assim, se eles trocassem um robô por um rinoceronte alado de 6 patas cor-de-rosa, que se comporta de forma alienígena e começa a desenvolver alguma afeição ao moleque, porque o moleque é uma criança e ele tem o coração puro e ele vê o melhor nas coisas, não seria nada diferente. Então assim, se você não estiver fazendo nada quando você tem o seu horário do café, que eu sei que você tem o seu horário do café, se não estiver fazendo nada e não tiver nada melhor pra assistir, põe lá que você pelo menos vai se divertir. Se não, cara, infelizmente eu tenho que dizer que não vai fazer muita diferença. Bom, você quer ler os comentários? Vamos sim. A Bianca, ela falou que John Ford é meu pastor e nada me faltará, e Falei concordo com a opinião dos caros amigos, né? Falei que ela ia despirocar. E ela falou que viu o remake de Perdidos no Espaço e queria poder, usando um termo cunhado por China Miéville, ela queria poder desver. Talvez você tenha gostado menos do que eu, Bianca. Eu achei só, né, não achei tão ruim assim, mas não me conquistou. Continue, por favor. O Gustavo também pergunta: quais histórias em quadrinhos com naves vocês acham que daria uma ótima série audiovisual? Dunder já teve uma animação, acho que na Fox Kids, né, se eu não me engano, mas eu acredito nesse personagem, cara, pra ganhar uma série e tal. Agora, uma série uma HQ que eu acho legal pra virar série, que talvez fosse melhor até que a HQ, é a Ministry of Space do Warren Ellis, que é a história do Império Britânico, que ao invés de entrar em seu ocaso no século XX, ele conseguiu entrar com tudo na corrida espacial e no começo do século XX já ir ao espaço, né? Passar o carro em todo mundo. Então acho que ali você tem um pano de fundo bacana, não para construir cenas de ação mirabolantes, mas, assim, politicamente falando, você tem uma coisa muito interessante para se desenvolver dentro dos parâmetros de ficção científica clássica. Eu acho que daria uma ótima série audiovisual, já que a gente vive esse momento em que investe-se muito em dinâmica na parte visual e não existe uma preocupação tão austera com roteiros. Eu acho que o 5 por Infinito, do Esteban Maroto, daria uma ótima série de ficção científica nesse sentido. Assim como outro lançamento também do Pipoque Nanquim. Só que esse, eu acho que ficaria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de deixar na mão de um cara como o realizador, eu me esqueci o nome dele agora, o realizador do Blood Machines. Ai, caramba, eu que é esqueci um o nome média-metragem muito legal. Se vocês quiserem, procurem no YouTube, que tem, tá? Tanto o clipe Turbo Killer quanto a sua extensão Blood Machines, que é um média-metragem que também é um média-metragem de nave. Sim, né? sim. Que é bizarramente psicodélico, com uma trilha sonora maravilhosa, com um visual incrível. E eu acho que Lone Sloan, do Philippe Druillet, na mão de um cara desses, daria uma série visual inacreditavelmente linda. A história
Dane-se. Dane-se. Visualmente seria incrível, cara. Incrível. Eu queria muito ver isso. Tinha que dar na mão do Nicholas Winding Refn. Tinha que dar na mão do Nicholas Winding Refn, pode crer. Agora, Valerian também mereceu uma série de TV melhor do que esse filme do Luc Besson, né? Justo. Valerian também merecia. Conta como nave, né? Sim. Conta como nave. Conta. Justo. Tem mais do Gustavo? Tem, ele falou, não sei como ainda não virou série, mas imaginem que bacana vermos a nave alienígena de encontro com Rama do Arthur C. Clarke no audiovisual, hein? Ou até o navio cruzeiro de Poeira Lunar, do mesmo autor. Ah, boa. Realmente. Sim. Não Sim. virou série porque é um material muito cabeçudo, né? Arthur C. Clarke, né, pra virar série vai ser difícil. John Scouse virar série mais fácil, né? Com certeza, Né? com certeza. Então, O Juliano Barbosa Alves também diz, ótimo tema, galera. Que não é ninguém menos que o dono da rádio, né? Se ele tá dizendo, né? Lógico. Quem Muito somos obrigado. nós, né? Muito obrigado, Juliano. Bom, e pra finalizar, tem uma última dica que é bastante obscura, tá? Essa eu sei que você não assistiu, porque a gente já havia conversado sobre isso. Mas já vai finalizar? Não dá tempo de falar mais duas, não? Tem mais duas? Tem mais Acho que coisa? tem, dá pra falar. Vai, vamos, segue. Não, é que eu queria falar sobre Blake Seven, porque Blake Seven é tosca, tá? Você lembra que eu falei sobre a falta de recursos? Aqui é um outro nível de falta de recursos. É tipo o cenário de Chapolin mesmo, coisa de isopor, entendeu? É tipo o Battlestar Galactica clássico, só que com um pouco menos de dinheiro, entendeu? Sim. É tosco, tá? Mas ela é uma série divertidíssima porque ela antecipa alguns comportamentos, algumas figuras de personagens que apareceriam justamente em Farscape e Firefly, daquela coisa dos pistoleiros espaciais, pessoas moralmente ambíguas num ambiente confinado e extremamente hostil como é o do espaço, e em como isso revela nuances das interações humanas que só surgiriam numa situação extrema como essa. Eu acho que a comparação que é interessante de se fazer é porque essa era a ideia de um dos realizadores, e ele diz verbalmente isso. Quando você assiste a série, você percebe que tem, sim, muito disso. Ele diz o seguinte: eu queria ter feito um 12 Condenados no espaço. E cara, em alguns momentos funciona. É como 12 Condenados no espaço. Porque todos os 7, né, do Blake Seven, todos os 7 são grandíssimos filhos da puta. Alguns com bons motivos, outros nem tanto. Só que todos são personagens, assim, em que pese que talvez eles não sejam tão bem construídos quanto os de outras séries que nós mencionamos, eles acabam encarnando certos arquétipos que, quando você coloca dentro do contexto histórico de quando a série estava sendo realizada, ela era uma série à frente do seu tempo, em muitos sentidos. Porque a gente tinha, por exemplo, Star Trek se preocupando com a questão da utopia e da alegoria com a Guerra Fria. A gente tinha o Perdidos no Espaço trazendo esses questionamentos, pensando na ficção científica que a antecipava dos anos 50. A gente tinha o Battlestar Galactica, que tinha uma trama muito, muito, muito mais simplificada de homens contra robôs, que viria a se tornar muito melhor no seu remake. Então, assim, o Blake Seven, ele podia ser tosco em muitos sentidos, mas ele tinha excelentes ideias ali que só seriam trabalhadas, só seriam percebidas pela ficção científica muitos anos depois, cara. Então, eu acho que vale muito a pena, já que a gente tá falando de série de navinha, mencionar o Blake Seven, que, pelo menos até onde eu sei, nunca veio ao Brasil, tá? Nunca foi exibida por aqui. Então, quem quiser encontrá-la vai ter que encontrá-la por meios alternativos, por acessos alternativos. Não tão alternativos, né? Se você jogar lá na busca na internet, você vai ver que muitas pessoas já jogaram nos seus canais, né? Então tá fácil. Você não tá incorrendo em nenhum crime se você assistir, sei lá, no YouTube ou no Dailymotion, né? Não sei. Mas não precisa nem ir no Dailymotion, cara. Porra, é fácil de achar. Deve ter todos os episódios. A única dificuldade será no inglês, né? Porque não vai ter legenda, óbvio. Não vai ter legenda, é o inglês britânico, e é o inglês britânico com um monte de expressões aleatórias de ficção científica. Então, vão com calma. Eu queria falar também, eu acho
eu acho que seria injusto a gente não falar de uma outra série que é bem legal também. Tá fácil pra todo mundo que tem Prime Video em casa acessar, que é The Expanse. Cara, The Expanse. Eu nunca pensaria The Expanse como uma série de navinha. Mas é uma série de navinha. E é boa pra caralho, velho. Sim, sim. Não, e é ficção científica hard. E é ficção científica hard, entendeu? cara. Lida com questões de modificação de organismo por pessoas que moram em certos setores do universo, do espaço, do nosso sistema solar mesmo. O né, cinturão, né, de asteroides. Isso, com gravidade baixa, e você vê o que isso causa na formação de alguém que nasceu e viveu nesse ambiente. E quando você vê os caras, acho que já no primeiro episódio você tem os Belters, né? Que é esse pessoal que trabalha na mineração do cinturão. O cara já tem que vir pra Terra e ficar dentro de um tanque, né? Porque ele não aguenta a nossa gravidade. Isso eu acho fenomenal. Aliás, tem uma cena de tortura, né? De um dos Belters. Tem. Que a tortura é só deixar o cara pendurado, né? Sim. Ele fica algemado e ele só fica pendurado. E a própria gravidade faz o trampo, cara. Cara, é muito legal. E assim, tem um conceito de geopolítica fantástico, né? Dentro da série que, olha, vale muito a pena. Se a gente começar a falar, acho que a gente precisa fazer um programa só sobre ela, né? Não, eu acho que vale muito a pena, cara, porque o The Expanse, o pessoal aqui no Aquário tá adorando, pelo jeito que temos fãs de Expanse aqui. Porque, realmente, cara, a construção principalmente desse aspecto geopolítico, né, da divergência entre uma terra que é pretensamente utópica com os colonos de Marte, que se tornaram uma sociedade com motivos, né, deliberadamente militarizada. Você entende que eles têm razões para terem se tornado daquele jeito, e as diferenças que existem entre essas filosofias devido à distância que as separam. Na verdade, é muito interessante porque todos esses setores têm filosofias, têm maneiras de ver a presença humana no sistema solar muito distintas, mas não são só coisas aleatórias do tipo, porque os marcianos são um povo naturalmente militarizado, porque blá 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 blá. Não, cara, tudo tem um motivo. Existe uma história, existe um conhecimento no qual você pode imergir quando você presta atenção nos detalhes, nas nuances da série, que fazem com que a dinâmica que existe entre Terra, Belters e Marte seja orgânica, né? Ela seja real. Isso nem pra falar na subtrama conspiracionista que existe, que é um negócio que ainda está para ser desenvolvido, que eu espero de verdade que a série dure o bastante para que isso seja muito bem elaborado. A Amazon comprou justamente para isso, né? Para não deixar o samba morrer. Finalmente uma mega corporação maligna quebrando uma para nós, né? Não, vejam The Expanse, que é muito bom mesmo. Não tem... Muito bom. Né? Tem mais comentários? Mais comentários para fechar? Vamos lá. Já que nós estamos no apagar das luzes aqui, a Alexandra Xixa. Alessandra. É minha esposa, por sinal. Sua esposa, sim. É que eu fui ler muito rápido o Alessandra Xixa. Seu nome é muito complicado, viu, Alessandra? Não sei se o assunto é relevante, mas vocês poderiam dissecar um pouco sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço? Ou quem sabe futuramente um programa sobre essa hora. Não existe como dissecar um pouco 2001, Uma Odisseia no Espaço. Precisa de um programa inteiro sobre isso. Então nós prometemos pra você que nós vamos fazer isso, tá? Fica aqui o nosso voto. O Anderson de Oliveira Lara diz: não é série de nave, mas a Nostromo de Alien, o oitavo passageiro, é incrível. Sim, de fato, design do Giger, que é simplesmente um dos melhores e mais interessantes desenhistas do século XX. Quem quiser conhecer o trampo dele, tá sensacional. Inclusive tem artigos no Formiga Elétrica sobre o Alien, que inclusive eu escrevi, que é muito legal, um artigo sobre o pessimismo cósmico em Alien. Então entre lá no site. E sobre o aniversário de 40 anos do filme também, que saiu o documentário Memory. O nosso colaborador Felipe Bueno fez um texto sobre o Memory. Também, muito bom. Então entre lá no site formiguelétrica.com.br para procurar tudo isso. Você tem mais alguma série de navinha que você queria pelo menos mencionar pra galera assistir? Não, nesse momento não. Então vamos encerrar? Vamos só ler a última mensagem do Gustavo, que é bonitinha. Bonitinha, tá. Gustavo Clive Rodrigues diz: programa chapa quente, galera. Como é bom ter amigos inteligentes e com bom gosto.
Estou bem acompanhado. Oh. Sim, nós selecionamos nossos amigos pelo QI, porque nós somos esse tipo de pau no... Valeu, Guga. Esperamos você rapidamente aqui. Esperamos você e Arthur, a nova geração, chegando pra lavar o cérebro dele com toda essa energice. Então vamos encerrar, porque já são 21 horas e 1 minuto. Sim, passamos da hora. Rapaziada da técnica já querendo botar a gente pra fora, jogando água no nosso pé, puxando o rodo. Sim, vocês não sabem, mas essas cadeiras são eletrificadas. E vamos lá então pro encerramento. Formiga na Rádio, toda quinta-feira às 20 horas ao vivo. Não, na verdade, semana que vem a gente muda de dia, né? A gente vai pra sexta-feira, mas aguardem novidades aqui na página da Rádio Geek, tá? A gente vai... Horário premium. É, sim. Sexta-feira. Nós não estaremos na quinta-feira na semana que vem, mas estaremos na sexta, tá? Excepcionalmente. Não sabemos por quanto tempo, tá? Desculpe a confusão. Mas beleza. Mas você sempre pode ouvir ou assistir depois, mas ao vivo é sempre mais gostoso, né? Mas a gente precisa parar com esse recado, cara. É muito pornográfico. E é isso aí. Formiga Elétrica na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. E este foi mais um Formiga na Rádio. Você está na Rádio Geek, meu. Ô, louco, hein? Escuta, agora é hora de faturar.